eu sou Flávia Torres e esse é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje a nossa conversa é com a Cláudia Visoni. Ela é jornalista, ambientalista e agricultora. Ela é uma das fundadoras da Horta das Corujas, que é a primeira horta comunitária em espaço público aberto na cidade de São Paulo, criada em 2012. Bem-vinda, Cláudia, tudo bom? Tudo bom, Flávia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. E aproveito para pedir para você deixar seu like, se está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal e se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitaiaCast, deixe estrelinhas pra gente e se gosta desse tipo de conteúdo, passe para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Bom, Cláudia, sabe o que eu queria te perguntar antes? Você é a fundadora da Horta das Corujas, é ambientalista, tem toda uma história né, com essa questão ambiental e urbana, né? Só que você é jornalista. Como que você foi do jornalismo para o ambientalismo? Tá, na verdade o ambientalismo começou na minha vida antes, né? Eu, assim, tomei contato com as questões ambientais na infância, o que faz bastante tempo. Eu tenho 58 anos e isso faz 50 anos. Eu era bandeirante, né? Que é o escotismo feminino. Uhum. E já nos anos 70... a questão ambiental, que ninguém prestava atenção, no movimento escoteiro e bandeirante era presente. E eu entendi. Mas fui tocando minha vida de criança, adolescente, jovem, normal, mas já muito conectada com esse tema. E aí me tornei jornalista. Na época não existia um jornalismo ambiental específico, mas eu já entrava nele. No fim dos anos 80 e começo dos anos 90, eu era editora de comportamento da revista Capricho. Uhum. E eu tinha uma página todo mês de meio ambiente na Capricho, com pautas que até hoje são quentes. E eu cobria Rio 92 como jornalista pela Capricho. Não entendi. Quer dizer, você sempre teve... Isso sempre estava junto... Sempre estava andando junto com você. Muito. Né? E me conta uma coisa. O que é a Horta das Corujas, para quem não é de São Paulo? Acho que quem é do bairro aqui, bairro de Pinheiros, Alto de Pinheiros, região, conhece, mas... Conta pra gente o que é a Horta das Corujas. Tá, a Horta é um espaço público aberto, dentro de uma praça bem grande, conhecida como Praça das Corujas, mas o nome oficial é Dolores Ibarruri, né? Que fica ali entre a Vila Beatriz e a Vila Madalena. E dentro da praça tem acho que uns 5.000 metros, 800 metros é a Horta das Corujas. E ela é cercada por uma cerquinha baixinha, que não tem tranca na porta. Aquela cerca existe só para segurar os cachorros para o lado de fora. E aí é um lugar onde a gente planta alimentos há 12 anos e um lugar de livre acesso. Uhum. O que é a coisa mais simples e mais complicada do mundo. Porque tá lá, assim, se for explicar o que é a horta... é 800 metros quadrados de plantio de alimento no espaço público aberto. Uhum. Mas a complexidade é grande pela interação com o ser humano, né? É aí que complica, né? É aí que complica. Imagino. E aí como que é, assim? Como que funciona? Por exemplo, quem cuida? Vocês têm algum acordo com a prefeitura? São voluntários? Como que é a manutenção desse espaço? Atualmente, sim, temos um acordo com a prefeitura, o Sampa Mais Rural, né? Tem um programa que chama POT, Programa Operação Trabalho. Uhum. E aí tem uma bolsista que está na horta todas as manhãs de segunda a sexta. Mas isso é muito recente. Isso começou em dezembro passado. Durante 11 anos, a horta foi 100% cuidada por pouquíssimos voluntários. Essa que é a grande questão. E eu converso muito sobre horta por aí e tal. As pessoas imaginam, quando você fala horta comunitária, todo mundo imagina assim 100 pessoas ajudando, 300. A gente imagina uma comunidade. Uma comunidade gigantesca, né? E a gente está nesse mundo aí das redes sociais. Quando a horta surgiu, a rede da moda ainda era o Facebook, né? Então a gente tem um grupo no Facebook de voluntários. O grupo, a descrição é assim: este grupo existe só para organizar o trabalho na Horta das Corujas. Nenhum outro assunto aqui é discutido. Esse grupo tem mais de 6.000 pessoas.
tá? Esse é o Hortelãos Urbano? Não, Hortelões tem 85 mil pessoas, é outro grupo. Tá. Esse é só para a Horta das Corujas, tem mais de 6 mil pessoas. Além da Débora, quem vai lá quase todo dia sou eu. E na terça-feira tem um mutirão, com um número médio de 3 pessoas. É isso. E aí tem uma outra pessoa que aparece, assim, são os voluntários que não querem muita interação, não sei o que lá. São pessoas que vão e plantam uma muda, aí você chega lá, vê uma muda e fala assim, alguém passou aqui e plantou. Mas, para cada um que vai lá plantar uma muda, tem 100 que vão lá roubar a muda. Então, o enorme problema da horta para a manutenção dela é que a gente é desfalcado literalmente todos os dias. Quer dizer, a gente que vai lá, entra, pula a cerquinha e arranca a muda e vai embora. Exato. Porque... Assim, não é colher. A colheita, a gente pede que as pessoas tenham bom senso, né? Colheita é livre. Você pode ir lá pegar um manjericão, ora pronobis, uma folha de couve, erva para fazer chá. Ok. De preferência vai com uma tesourinha. Não estou falando disso. Estou falando da pessoa levar a muda inteira e deixar um buraco na terra onde tinha uma planta. Isso é super comum, infelizmente. E as pessoas roubam, para que será? Para levar para casa, para fazer o seu próprio quintal. Tem uma coisa de colheita predatória também. Então, assim, aí que entram a complexidade sociológica, né? A gente está numa sociedade em que, especialmente no Brasil, o que é de uso comum é entendido assim, eu posso destruir, eu posso roubar para mim. É isso que a gente vê, né? E é muito comum as pessoas reclamarem dos políticos, falarem que os políticos roubam, né? E aí a minha visão, depois que eu me tornei voluntária da Horta, é assim, quem tem acesso a milhões, rouba milhões. Quem tem acesso a manjericões, rouba manjericões. Porque, então, assim... a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala os políticos são corruptos, né? Aquela a gente coisa terceiriza o problema. Um dedo que aponta e 3 que apontam para a gente, né? Então, outro exercício que eu proponho às pessoas é aquele, tem até aquela música, e se como fossem iguais a você, que maravilha viver, né? E se todos fossem iguais a você, né? Então, tem gente que larga coisas na horta. Isso a gente até pediu encarecidamente que não seja mais feito. Tem gente que larga, chega lá e larga, já largaram até uma banheira. Você chega lá para trabalhar, tem uma banheira, né? Mas larga um monte de vaso. Uma horta não precisa de vaso. Então, às vezes a horta é entendida como, é uma coisa que eu não quero na minha casa, eu largo lá, o que dá um trabalho enorme. Então, o que eu proponho às pessoas que interagem com a horta é pensar, se todo mundo fosse igual a você, largasse coisa lá, ou fosse roubar a planta, expande essa sua ação para todos. Como seria a horta? E você tem, então, 3 voluntários em média. A média desse tempo todo de Horta das Corujas é mais ou menos isso. Nos mutirões é isso. É interessante, né? Porque quando é isso que você falou, quando você coloca alguma coisa pública e comunitária, a gente começa a ver bem o retrato da sociedade que a gente vive, né? E todo mundo tem essa reclamação. Eu sou muito grata por essa experiência da Horta das Corujas, porque ela me ajuda, tem muitas outras hortas que são inspiradas na Horta das Corujas. E às vezes as pessoas até idealizam, né? E tem gente que fala assim, eu queria fazer uma horta no meu bairro, mas quase não tem voluntário. Lá nas Corujas é que é. Porque na cabeça da pessoa, eu falo, não, São os mesmos problemas, né? Que todo se você lugar, não fizer... Todo movimento, na verdade, quando coletivo, a pessoa fala, eu sou de um coletivo, de um movimento, conversa 5 minutos. Em geral, é 1 ou 2 pessoas. Quando tem 2, né? Já temos um movimento. Quando tem 1, temos um Dom Quixote. Quando tem 2, temos um movimento. Quando tem 3, já é uma multidão. 3 pessoas que realmente se dedicam a uma causa, nossa, é muita gente. É verdade, porque é muito discurso, né? Sim. Principalmente em era de rede social, a gente tem muita gente falando, mas fazer alguma coisa pelo comunitário é bem mais complexo, parece. E tem uma coisa neurológica, que outro dia eu vi um especialista em neurociência falando,
e a gente vive nessa nossa sociedade da inflação mental, né? Quando você diz, esse especialista, inclusive, estava sugerindo a gente não contar os nossos planos. Porque quando você diz uma coisa, de alguma forma o seu cérebro capta que você fez essa coisa. Então, assim, se tem em média 3.000 pessoas, 3 pessoas nos mutirões, eu já ouvi mais de 3.000 pessoas fazerem longos relatos de como elas vão ajudar na horta ao longo desses anos. Você está lá trabalhando, a pessoa encosta e começa a falar assim, então, que legal essa horta, eu mudei para o bairro recentemente, agora eu vou vir aqui todo dia, porque eu gosto muito de plantar, minha avó fazia isso, aquilo, porque eu tenho uma muda de não sei o que lá, eu vou trazer e também não sei o que lá, e eu também vou regar, e eu acho que vai ser super legal a gente construir um canteiro ali naquele formato. A pessoa fala, eu estou ali quieta trabalhando. Eu aprendi ao longo dos anos a ouvir e falar, poxa, super obrigado, venha mesmo. E nunca mais eu vejo essa pessoa. Mas isso eu estou contando aos milhares. Isso já aconteceu milhares de vezes. E se a gente for levar isso para outras áreas da minha vida, da nossa vida, estou falando da minha também, quantas vezes a gente não ouve gente falar, não, eu vou começar a fazer academia, eu vou passar a comer melhor, agora eu vou dormir cedo, não, eu vou ler um livro por semana. A pessoa... Você falar antes de você realmente concretizar, de alguma forma isso sacia o seu cérebro. Então, eu gostei dessa dica desse especialista. Quando você tem um bom plano, você se proíba de falar antes de colocar em ação. De fazer grandes discursos, né? Só faça, não fale, aquela história, né? Sim. Melhor fazer do que falar, para você né? mesmo, não é nem para o outro. E, Cláudia, lá na horta, então, você falou que as pessoas podem entrar para colher. Podem. Quer dizer... Sem noção. Roubar, com então, noção. Vamos lá, colher. Ela é aberta para colheitas. É aberta para colheitas. O que a gente fala de noção, né? Tem gente que leva 4, 5 sacolas. Tem gente que tem um negócio. A pessoa tem um negócio. Ela tem, sei lá, ela produz chá para vender, ela faz essências, ela faz buquês de erva para vender. E aparece na horta e colhe uma coisa que é do espaço público, que seria para todo mundo, para vender. Vou contar o caso mais extremo disso, mas que isso não acabou, mas continua. Então, a quantidade também, você tem que pensar que aquela horta é para todo mundo, não é só para você. E é para você comer na sua casa. Para você comer na sua casa, né? Então, é essa falta de noção que acontece. Isso acontece com pessoas físicas, com pequenos negócios, e já aconteceu com grandes negócios. A gente teve o caso de um restaurante chiquérrimo na Vila Madalena, que não se abastecia na horta. Não sei se foi esse restaurante ou um outro também, que ia fazer uma horta, estacionou uma caminhonete ali do lado e roubou todo o nosso composto. Mas esse restaurante chiquérrimo, a gente conseguiu resolver de uma forma diplomática. Existe uma flor, que é flor de sabugueiro, está chegando a época dela, inclusive, que é branca, é linda, é chiquérrima, aparece em receitas aí muito chiques. E um dia eu estava lendo o jornal e eu vi uma receita feita com flor de sabugueiro nesse restaurante chiquérrimo, na Vila Madalena. Na época, já faz vários anos isso, a receita custava R$59. E todas as nossas flores de sabugueiro estavam sendo roubadas. Aí o que aconteceu? Um dia, a gente já estava de olho para pegar. Um dia apareceram 2 pessoas com aquela roupa de quem trabalha em restaurante, sabe? Com doma, calça xadrez, aquele tamanquinho, uma caixa. E foram lá. E tinha um outro voluntário, que não sou eu, que é o meu amigo Cláudio Lorenzo, que estava lá. E viu a cena e falou assim, nossa, que bonito, eu posso fotografar vocês? Aí ele fotografou, e os 2 com a caixa, uniformizados. E aí ele me passou, aqui, né? Tinha o logo, ele me passou, eu mandei uma mensagem para o restaurante. Falei, olha, é o seguinte, vocês estão indo lá colher. Então, tenho 2 sugestões para vocês. Vocês estão colhendo do espaço público, ou vocês disponibilizam essa sobremesa de graça, vocês fazem e distribuem na rua, ou
não é assim que funciona, mas assim, vem trabalhar na horta, planta tudo que vocês vão colher. Você foi bem razoável. Você nem cobrou, né? Não. Bem razoável. Eu falei, vocês plantam tudo que vocês vão colher, vocês cuidam também, e aí a coisa fica mais justa. Vamos conversar assim, que assim, a gente não quer colocar foto em rede social, né? Não queremos fazer, mas não tá legal, né? 5 minutos depois apareceu uma mensagem. Não, desculpa, pelo amor de Deus, não sei o que lá. E o assunto morreu. Mas é isso. Que loucura, né? Cláudio, eu tô achando que fazer uma horta comunitária, além de ser um exercício que a gente vai falar daqui a pouco, né, de você ter mais contato com o meio ambiente, é exatamente isso, um exercício sociológico para você. Sim. É um termômetro, né? É antropologia pura. Total, um termômetro para a sociedade, né? É um exercício espiritual, sociológico e político, né? Espiritual no sentido que eu brinco, que esses poucos gatos pingados que aguentam lá, porque você ir um dia e fazer uma catarse, um mutirão e nunca mais aparecer, né? É uma experiência legal, mas é uma vivência, é tipo um turismo. Você foi lá um dia, né? E eu, até no meu livro, eu separo o que é voluntário de horta de arrimo de horta. Voluntário de horta é aquela pessoa que apareceu um dia, foi, fez, aconteceu, de vez em quando ela vai. Arrimo de horta é a pessoa de quem a horta depende. E horta é uma coisa viva, né? Dependendo do dia, se você não aparecer para regar, morre tudo, né? Então, arrimo é tipo a mãe da horta. Você sabe quando... É muito fácil saber se você é voluntário ou arrimo. Você pergunta para a pessoa, o que acontece se você ficar 3 meses sem aparecer nessa horta? O arrimo já começa a ter taquicardia, passar mal, pelo amor de Deus, nem fala um negócio desse. O voluntário fala, eu vou lá, tá igual, né? Então, porque não é ele que está cuidando, né? Então, assim, o exercício espiritual é esse exercício do desapego. A gente brinca que a gente é meio monge. Você vai lá todo dia, trabalha, não é você que vai se beneficiar, principalmente. Alguém vai fazer vandalismo, vai roubar muda e você vai ter que consertar o que o outro fez de errado e continuamente. Então, é um trabalho de monge zen, né? O trabalho político, ele dá uma ajustada nas nossas utopias, né? A gente vive uma sociedade muito polarizada, onde as pessoas mais de esquerda questionam muito o capitalismo, o mercantilismo, a opressão, etc. e tal. E as pessoas de direita muitas vezes acusam a galera de esquerda de ser vagabunda, não trabalhar, querer que o Estado faça tudo, né? O que a gente tem numa horta? Nem as pessoas que se dizem trabalhadoras aparecem, nem as pessoas que dizem que elas querem um mundo totalmente igual, onde não exista opressão, onde não exista capitalismo. Naqueles 800 metros quadrados, não existe hierarquia, não existe dinheiro, não existe opressão, todos somos iguais. Tanto a virtude de um polo da política e a virtude de outro polo da política não está se materializando lá. Porque assim, eu não saberia dizer isso há 12 anos atrás. Talvez, num universo paralelo aqui, eu falasse assim, nossa, gente, que bom que existe gente socialista no mundo, porque todos eles aparecem na horta, a horta é super produtiva, a gente tem uma horta em cada esquina, onde a gente está plantando, colhendo, gerando comida, abastecendo todo mundo, e as pessoas estão se doando para o bem comum. Seria uma fala. Não temos esse cenário. Num outro universo paralelo, eu falaria assim, nossa, como é incrível a meritocracia, porque tem lá uma galera super trabalhadora que chega e trabalha e constrói, faz e acontece, tem iniciativa e está revolucionando essa nossa sociedade. Inclusive, as hortas hoje em dia são comerciais e quem planta consegue... É muito exceção. De novo, é muito discurso e pouca ação. Dos dois lados, né? Então... Exato. Ô, Cláudia, eu adoro uma frase que você faz. Aliás, você fala, também está no livro, mas às vezes eu já vi algumas palestras suas. Você fala que os jardins das cidades têm que ser comestíveis. Sim.
Você acha que as pessoas estão preparadas para isso? Estão receptivas a essa ideia? Então, aí a gente vai ter que recuar um pouco na história para... o que é jardim, né? Hoje em dia, se você fala jardim na cabeça de todo mundo, é um gramado com um buchinho, não tem nada ali que seja comestível. Né? Na história da humanidade, isso é muito recente, não tem nem 300 anos. Esse jardim ornamental não comestível, ele surgiu na Europa, lá pelo século 17, 18, como uma afirmação de poder de uma nobreza. Naquela época, não existia Ferrari, não existia... sei lá, jatinho, mesmo que existisse, não existia rede social para você falar, aqui anda a minha Ferrari, né? O que era esbanjar? O maior bem era a terra. E a gente tinha... isso, inclusive, é uma época de aumento de população na Europa, né? Aumento da fome, que, inclusive, gerou essas ondas migratórias que alcançaram o Brasil, e muitos de nós somos descendentes de pessoas que vieram escapando da fome, da opressão, né? Então, essas pessoas nobres que tinham muita terra, elas criavam jardins propositalmente sem nada para comer. Isso é uma aberração. E ainda colocava lá um monte de jardins gente... enormes, né? Jardins enormes. Imagina quanto que dava para produzir de comida naqueles jardins, né? Então, assim, quanto maior e quanto mais árido, né, do ponto de vista, quanto mais não comestível, melhor, porque era assim, olha, a mensagem é, eu tenho tanta terra, que eu vou pegar esse lugar aqui enorme e não vou plantar nada para comer. Você está morrendo de fome? Olha só, é porque você é pobre, eu sou rico. Então, a gente tem um colonialismo mental, inclusive, e a gente herdou, né, de gerações razoavelmente recentes, uma aversão à agricultura, achar que a agricultura é feia, que a horta... Tem gente que diz que até é nojento, está diminuindo Sim. isso, né? Porque está meio na modinha. Mas esse histórico tem que estar na nossa cabeça, isso não é normal. E isso foi uma lavagem cerebral recente, mas muito eficiente. Quando a gente fala jardins suspensos da Babilônia, por exemplo, todo mundo imagina um jardim com rosas, jardim grama. De Versalhes, né? É, um jardim de Versalhes. Só que, e aí? Aquela população aí pegava o carro e ia no supermercado fazer compra? Não. Né? Outra coisa, um dia eu queria ter acesso ao pessoal do governo do Peru para falar sobre a restauração de paisagem. Eu nunca fui para Machu Picchu, espero ir um dia, mas nunca fui. Mas eu fico vendo as fotos, eu não me conformo, porque... Aqueles andenes, né, que são aqueles grandes degraus, hoje em dia, para o turista do século XXI, dá a impressão que aquela civilização construiu aquele degrau para deitar lá e assistir o pôr do sol, né? E quando eles tinham fome, eles pegavam o carro e iam no supermercado, porque a gente está louco, né? Aquilo lá era tudo canteiro. Então, agricultura. Né? Era agricultura. Então, o governo do Peru, ele quer lá manter a parte de pedra, que maravilhoso, mas não é a realidade. Pelo menos um pedaço devia estar plantado com milho, batata, tomate, abóbora, um monte de coisa que tem lá, para as pessoas entenderem o que é aquela cidade. Do jeito que está lá, não dá para entender. É. E a gente fica vendo assim, eu sempre reparo assim, nas casas que eu vou. Se é uma casa, ela tem um jardim arrumadinho na frente, e se tem uma horta, ela é uma coisa assim, escondida. Sim. Escondidinha. Tipo, parece o varal de pendurar roupa, sabe? Sim. Tem um estigma muito forte. E é um estigma que alcança o agricultor também, não é só a horta. Eu brinco que... Eu estou aqui, jornalista, conversando com você, ideias, história, filosofia, espiritualidade e tal. Botei uma bota e peguei uma enxada, a pessoa tem certeza que eu sou burra. É muito engraçado isso. A pessoa que nunca mexeu, muitas vezes já chega e fala, não, isso aí que você está fazendo está errado. A pessoa não tem nenhuma noção, mas ela acha que ela pode mandar em você e que você é burro. E isso... Estereótipos, né? É um estereótipo que tem uma raiz
que é o seguinte: quem sobrou como camponês na nossa sociedade são pessoas, em geral, que não tiveram acesso à educação formal. Então, que não se comunicam na norma culta da língua portuguesa, como eu estou fazendo aqui agora. Então, isso é confundido, né? E existem 2 saberes que não se tocam. O saber acadêmico dos donos do poder, de quem fala esse português dito como correto, e é o saber sofisticadíssimo de 10 mil anos de acúmulo de conhecimento da agricultura. Isso não se toca. Então, inclusive, quem está aqui com saber acadêmico acha, em geral, que sabe tudo sobre agricultura sem nunca ter plantado uma salsinha, porque a pessoa se acha inteligente. Eu posso falar porque eu era assim, tá? Bom, Cláudia, vamos entrar aqui na nossa crise climática. O que você acha que uma horta urbana tem a ver com crise climática? Bom, primeiro foi a razão pela qual eu virei agricultora, né? Não foi porque eu acordei um dia e falei, ai, estou tão apaixonada pelas plantinhas. Foi, portanto, estudar esse assunto e perceber que agora, no século XXI, a gente vai viver escassez de alimentos, já está começando a viver, porque é a crise climática. Nenhum dos 6 cenários, né? A gente tem 6 cenários de mudança climática. Muito calor, muito frio, muita chuva concentrada, seca, avanço do nível do mar e vento muito forte. Nenhum desses 6 é bom para a agricultura. Eles estão se combinando o tempo inteiro. Então, assim, aquele hábito das nossas bisavós de cultivar uma parte dos alimentos, ele precisa voltar. E foi por isso que eu me tornei agricultora lá em 2008. Segundo problema é que essas crises todas, né, a gente fica vivendo mini colapsos, né? Lá no Rio Grande do Sul não foi nem mini, foi maxi, né? Mas todo apagão, tufão, inundação, seca, tararara, além de diminuir a produção de alimentos, muitas vezes dificulta a chegada desses alimentos. A gente viu isso no Rio Grande do Sul, a gente está vendo agora na Amazônia, com a seca. A chance da comunidade ficar isolada aumenta. E a gente fala comunidade, você está imaginando uma pequena cidade lá no interior, mas vou trazer uma comunidade como São Paulo. Quando a gente teve a greve dos caminhoneiros, em 3 dias, os supermercados se desabasteceram. E a gente que planta na cidade, você olha... Então, assim, é muito importante trazer de volta o alimento para a paisagem, porque isso torna a gente mais resiliente frente a problemas de escassez de alimento. Mas horta tem muitas outras funções, né? Horta ajuda a tal da cidade esponja por absorver água, umidifica o ar, combate as ondas de calor, preserva a biodiversidade, refresca a cidade, blá, 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 blá. Então, é uma medida de adaptação também muito importante. Cláudia, você dá aula de agricultura urbana, não dá? Como que são esses cursos? Faz tempo que eu não dou um curso formal, já dei muitos, né? Assim, mas a minha vida é um curso vivo, porque quando eu me tornei agricultora, eu não deixei de ser jornalista. Na verdade, eu sou uma jornalista que planta e uma agricultora que é jornalista, né? E uma das principais razões também para eu entrar nessa é por essa facilidade de transmitir informação e de articular grupos, né? Então, os meus posts, tem milhares de posts ensinando coisas. Eu tenho um canal no YouTube com muitos vídeos sobre isso. Tem meu blog, um monte, tem lá. Tem um microcurso, né, de horta em 10 passos, que é um post do blog e se transformou. Eu posso mostrar? Claro, que o meu está na bolsa. Então, este livro aqui, que chama Horta das Corujas, Minha História de um Pequeno Paraíso em São Paulo e Guia para Plantio Urbano, tem vários capítulos que são orientações. Como começa uma horta em casa, como faz uma horta na escola, como produz terra, quais são as plantas mais fáceis de produzir, as razões ambientais, sociológicas, econômicas para fazer a horta e por aí vai. É muito legal. Esse livro, ele tem no começo, ela conta toda a história, né, da horta e que vai se cruzando com a história da Cláudia. E a segunda parte é isso. Exatamente. Quem quer fazer uma horta, né, tem
todo tipo de orientação, é muito legal. Inclusive, às vezes as pessoas me perguntam ao vivo, e eu, assim, porque tem o livro e tem também os vídeos do YouTube. Então, sei lá, as perguntas mais comuns. Como surgiu a Horta das Corujas? Como funciona a Horta das Corujas? Eu já respondi tantas vezes que às vezes eu resumo, até esqueço coisas mesmo. Então, o livro eu escrevi para não esquecer. Não escapa nada aqui. Não escapa nada. Então, eu sou muito melhor para responder essas perguntas nos vídeos e no livro do que ao vivo. Porque quando eu fui escrever o livro, primeiro eu gastei ali muitos meses. Você estruturou, não deixou escapar nada. Estruturei. Quando eu fui fazer os vídeos, eu fiz o roteiro. Então, de bate-pronto, quando a pessoa pergunta, fica uma resposta meio assim... Sabe, tem uma coisa legal que eu vi nesse livro, que você fala da relação, você fala das hortas, mas eu acho que isso vale para a vida toda, da relação da gente com os mais velhos. Se você quer começar a fazer alguma coisa, pergunte para os mais velhos. Né? Sim. Como que isso é na tua vida? Então, assim, primeiro que a primeira pessoa para quem eu fui perguntar alguma coisa foi meu pai, né? Meu pai já é falecido, mas ele morreu em 2014, mas ele pegou esse começo meu de agricultora e eu sou muito grata por ter conseguido cair essa ficha enquanto ele estava vivo ainda, né? A gente no Brasil o Brasil é um país de urbanização muito recente, o que é uma sorte, né? Então eu falo isso sempre nas aulas. Se eu estivesse dando aula na Inglaterra, por exemplo, onde a gente já tem famílias que estão há 7, 8 gerações na cidade, esse conhecimento do produção de alimentos ele já se perdeu. Aqui no Brasil, não. No máximo, mesmo as pessoas jovens, a gente tem uma pessoa jovem aqui no estúdio, levanta a mão se a sua mãe ou a sua avó já plantaram alguma comida no quintal. Sim, já. Então, é 100% dos brasileiros, assim, em qualquer situação. E quem tem o cabelinho branco, essas pessoas que hoje têm mais de 70, mais de 80, 90, então, esse você pode sentar e conversar. Essa pessoa teve galinheiro na casa dela quando era pequena, conhece as plantas medicinais. Então, essas pessoas estão aí. Você tem uma dúvida de planta, encontra uma pessoa... Às vezes, a pessoa nem está muito pacificada com as suas memórias de infância, porque a gente tem muito trauma da pobreza rural no Brasil, né? De gente que veio de... Então, às vezes, isso é uma conversa incômoda. Mas que a pessoa sabe, a pessoa sabe. Então, a gente tem essa preciosidade, que é esse conhecimento ainda estar entre nós. Então, é importante ir lá resgatá-los. Outro dia eu encontrei uma mulher que ela falou uma coisa que eu fiquei assim, alucinada. Ela contou que a mãe dela, quando elas eram pequenos, eles moravam num lugar, ela sabia a planta que dava melhor de acordo com a cor da terra. Então ela saiu andando, ela falava assim, pega um pouco daquilo que eu vou plantar, não sei o que lá. Eu falei, pelo amor de Deus, coisa de mestre, você anotou isso aí? Ela falou assim, não anotei, minha mãe já morreu. Eu falei, olha o nível de conhecimento que as pessoas tinham. É verdade. Dependendo do lugar que você vai, a terra é diferente, né? Sim, tem uma cor diferente. Total. Eu vejo assim, no interior de São Paulo, né? Em Limeira, por exemplo, é uma terra vermelha. Sim. Gente, é uma terra fértil. Você planta no quintal, no teu quintal... Eu tenho vontade de pegar um caminhão tudo. Cada vez que eu vou e trazer. E essa terra está sendo perdida, né? Pela agricultura feita de forma errada. Sim, a gente está perdendo esse solo. Né? E a agricultura monocultura, o solo descoberto, a perda das matas ciliares, da vegetação. Então, quando chove, isso vai lixiviando. Isso é uma tragédia. A gente está destruindo esse solo. É verdade. E, Cláudia, depois da pandemia, surgiu a Frente Alimenta. Me conta o que é e o que faz a Frente hoje. Alimenta surgiu bem junto com a pandemia, né? Naquele primeiro momento em que todo mundo foi para a quarentena, as pessoas mais vulneráveis da sociedade foram as que mais se ferraram, porque assim, pessoas que dependiam, né? Às vezes trabalhos informais que dependiam daquele dinheiro que traziam naquele dia para casa para sobreviver. E como é que é? Vai todo mundo para a quarentena e tchau, né? Por um outro lado, pequenos agricultores, tudo se desorganizou, os pequenos agricultores perderam o acesso à comercialização, ao mercado.
E a gente, né, no caso, o Lucas Ciola trabalhava comigo, eu era co-deputado estadual, não podíamos mais ir para a Assembleia Legislativa, e ele é uma pessoa que vem também do mundo da agroecologia e tudo mais, e percebeu essa situação e começou sozinho, com o dinheiro que ele tinha no bolso. Ele ia num local de agricultura e falava assim, o que vocês têm sobrando aí? Porque as coisas estavam literalmente apodrecendo. Colocava umas caixas de papelão no carro dele, chegava numa comunidade e falava assim, eu trouxe 100 quilos de abóbora para vocês, eu trouxe 50 mandiocas, tô aí, né? E aí eu achei aquilo incrível, falei, nossa, eu quero ajudar. Aí a gente fez um grupo de ativistas, na época chamava Anticorpos Agroecológicos, não tinha outro nome ainda. E as pessoas, no meio da pandemia, uma das primeiras vezes que eu saí de casa foi para comprar caixa agrícola, de máscara, escafandro, não sei o que lá. Fui numa loja, comprei 10 caixas agrícolas, que são aquelas caixonas de Sim, plástico, tipo engradadinho, né? engradado, e coloquei na calçada da minha casa. Tem uma guarita na rua, conversei com o guarda, falei, olha, qualquer dia, hora do dia ou da noite, pode aparecer alguém aí falando que é meu amigo, para pegar a caixa ou para devolver caixa. Você fala que tudo bem. E minha calçada virou um entreposto de caixas, e os voluntários começaram a fazer isso. Ia lá, pegava, a gente fez uma vaquinha, dava uma grana, levava para as comunidades, e depois a gente estruturou. Aí chegou na história a Regiane Nigro e a Daniele Custódio, minhas queridas amigas. O Lucas foi para outros desafios, mas nós somos 3 coordenadoras da Frente Alimenta. A Frente Alimenta continua funcionando desse jeito. Adquirindo, a gente consegue doações, a gente compra a colheita de pequenos agricultores, ajuda pequenos agricultores muito vulnerabilizados também a construir um banheiro na horta, a fazer o sistema de irrigação, comprar a ferramenta, se organizar para plantar. A gente compra e leva para cozinhas comunitárias nas periferias, muitas vezes no mesmo bairro. A gente consegue abastecer a cozinha comunitária da Brasilândia com comida plantada pelo mar. A cozinha da Dona Marisa, comida plantada pelo Magno a 3 quilômetros, né? E com isso, eu já distribuímos quase 70 mil quilos de alimentos sem agrotóxicos, alimentos de alta qualidade, que viraram umas 300 mil refeições gratuitas. Nenhum alimento doado pela Frente Alimenta pode ser comercializado, né? E a gente já agora conseguimos doação para construir uma escola de culinária e cozinha comunitária lá na Brasilândia. Então a gente atua, a Frente Alimenta está a 1000, está nas redes, chama Frente Alimenta, precisamos de doação. Vou deixar os contatos aqui na descrição do vídeo da Frente Alimenta. Ótimo. Quem quiser fazer doações, sim, é só acessar. Exatamente. Né? Cláudia, e eu sei o que eu queria te perguntar, uma coisa até que eu tenho muita curiosidade. Compostagem. Vocês têm compostagem lá na horta das corujas? Temos. A gente composta, a gente não recebe resíduo doméstico das pessoas. Isso é super importante. Tem um monte de gente querendo também, levar, né? Mas existe movimento de compostagem comunitária no bairro, né? Na região da Vila Beatriz, vários outros bairros de São Paulo. Na Vila Mariana, no Butantã e outros lugares. Esse movimento da compostagem comunitária está avançando. Eu faço minha compostagem sozinha em casa, mas quem quiser fazer comunitariamente, tem até um post no meu blog que tem o contato de todo mundo desses grupos. Domingo em geral, você reserva num balde os seus resíduos, vai lá. Então, tem 3 jeitos de compostar. Isso também é um post do meu blog. Você faz na sua casa, que é o que eu faço. Tem vídeo, post, um monte de coisa que eu ensino como fazer. Segunda maneira, comunitário. Você vai no domingo, leva, faz lá junto com a galera. Terceira maneira, contratar uma empresa que vai fazer esse serviço para você. Tem empresas incríveis, maravilhosas, né? E se você quer a comodidade maior, você contrata uma empresa. Mas essa empresa faz a compostagem na tua casa? Só que você tem que pagar. Só busca o teu resíduo. Busca o seu resíduo e faz lá. Isso é para gente que não quer
Nem levar nem manejar o resíduo, quero que aquilo suma de uma maneira ecológica. Então, contratos e serviços são empresas muito legais, vários donos dessas empresas são os meus amigos, tem a Planta Feliz, Realixo, um monte de e no Brasil inteiro. Tem também post no meu blog com contato de gente do Brasil inteiro. É interessante porque eu fiz acho que foi no começo desse ano, fiz um episódio com a Luciana Quintão. Sim, minha querida amiga. E aí a gente falou muito sobre isso. Eu falei, gente, a gente às vezes acha que só a gente está reciclando o plástico, né? O vidro já está feito. Não, o que você manda embora de orgânico também é um problema ambiental enorme. Né? Então, aliás, eu vou deixar aqui o link para esse episódio também, que a gente discute bastante essa questão do lixo orgânico. Né? A Luciana é uma grande amiga, uma inspiração, né? O Banco, a Frente Alimenta é um bebê, né? Tem 3 anos. O Banco de Alimentos é um adulto, tem 25 anos, é muito legal. Então, assim, é muito importante a compostagem para a gente recompor o nosso solo, né? A gente vai ter uma agricultura saudável quando a gente tiver um solo saudável, e a gente demanda muito resíduo para produzir esse solo. Outra razão é que esse resíduo, primeiro, ele dificulta enormemente o manejo do resto, porque é o resíduo úmido, o que suja as coisas. Então, se você tira tudo que é orgânico, o seu outro resíduo ele fica muito mais limpo, é melhor para o catador, melhor para os sistemas de reciclagem. Terceira razão é que esse resíduo orgânico, se não for compostado, ele vai entrar em putrefação anaeróbica nos lixões, gerando metano. É uma importante fonte de metano, que é um gás poderoso de aquecimento global, é o resíduo orgânico. Eu sempre... Eu tenho um peso na consciência horrível, assim, porque em casa eu acho que eu produzo muito mais lixo orgânico do que reciclável. Sinal que a sua alimentação é boa. Sim, é aquela história de desembrulhar menos e descascar mais, né? Mas aí, de repente, o lixo está assim, ó. Vrum. Eu vou procurar esses lugares para doar. 50% do resíduo doméstico é orgânico, né? A gente teria, inclusive, uma economia gigantesca, né? Porque os maiores contratos das prefeituras, em geral, é coleta de lixo. Se a gente retira a parte orgânica, a gente retirou 50%. A gente poderia pegar, literalmente, milhões por ano para investir em educação, em saúde, em melhorias para a cidade, e a gente está usando esse dinheiro para fazer a coisa errada. Lembrei de outra coisa, folhas secas. Em casa eu tenho árvore, tem muito condomínio. Qual que é a destinação correta? Folha seca é uma preciosidade. Folha seca é a coisa mais linda do mundo. Folha seca é o que segura as nossas florestas em pé. A gente está numa sociedade que ficou higienista, que as pessoas acham feio, não sei porquê. Eu acho aquele tapete de folhas a coisa mais linda do mundo, né? Se a gente contratasse jardineiros para ir no que restou da Mata Atlântica e da Amazônia para ficar varrendo folha e jogando fora, essas florestas não iam sobreviver. Sim. Então, qual é o melhor destino para a folha seca? Voltar para o solo. E a folha seca é uma matéria seca com muita concentração de carbono. O nosso lixo úmido, um tomate podre, por exemplo, ele é úmido e tem muita concentração de nitrogênio. A compostagem se faz juntando essas duas coisas, né? Então, o destino da folha seca tem que ser ficar sobre o solo, né? Se você tem uma parte que é pavimentada, varre aquilo, trata como tesouro e coloca sobre o solo em algum lugar ou junta com seus resíduos úmidos para fazer compostagem. Cláudia, você elenca aqui no livro algumas espécies fáceis de plantar para quem quer começar uma horta. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma? Dá algumas dicas pra gente. Ó, você fala em abóbora, inhame, ora pronobis, cúrcuma, hortelã... Vamos com calma. Hortelã e cebola. Ó, abóbora brota muito fácil, principalmente da composteira. Tomate e abóbora, eu brinco que assim, você quer começar uma horta, começa a fazer compostagem que o resto vai sozinho. Se você começar a compostar, você vai ver que vai começar a brotar um monte de mamão, tomate e abóbora, um dos principais.
Só que se colocar na terra e deixar lá. Só tem um probleminha. Esse ano eu não tive safra de abóbora, provavelmente pela ausência do frio. Sim. Né? Sabe onde eu percebi? No ipê rosa que eu tenho em casa. Ele atrasou um mês a florada. Sim, então. Eu fui pesquisar, por conta ele só floresce em condições de frio. Então, e a abóbora é um órgão de armazenamento, né, da planta. Então, esse ano, vamos ver se a gente vai ter abóbora o ano que vem. Mas brotar é fácil, as folhas são comestíveis, deu muita folha, a flor é maravilhosa, que é aquela flor de zucca, né, que está em várias receitas italianas chiquérrimas, então tem a abóbora. A próxima é inhame. Inhame eu brinco que as nossas cidades deveriam ser acarpetadas de inhame. Inhame é um carboidrato, é uma planta muito nutritiva, que dá sustância, né? Porque na agricultura urbana, às vezes, é muito fácil produzir folha, erva e tal, mas inhame, assim, você joga uma bolinha ali de inhame e você volta para buscar daqui a um ano. Se chover muito, ele vai ficar bem. Se não chover nunca, ele vai ficar bem. Você esquece. Inhame você nem precisa plantar, assim. E é uma planta bonita. A gente deve... Inhame dá na sombra, né? Dá na sombra. Além de tudo, dá na sombra. Então, assim, a gente acabaria com a fome no mundo só de jogar bolinha de inhame por aí. Ora pronobis. Ora pronobis é uma cactácea nativa brasileira, muito nutritiva, né? E ela é muito resistente a condições climáticas adversas. Ela aguenta bem chuva seca, calor, frio, tudo. Não precisa ter grandes cuidados, porque é uma cactácea, então você não precisa ficar regando, não sei o que lá, não sei o que lá. E pega fácil, você corta um galinho, enfia na terra e ela nasce. Vai embora, né? Cúrcuma. Cúrcuma se deu muito bem aqui também. Cúrcuma é uma planta medicinal magnífica, aquele rizominha, né? Que parece um gengibre... alaranjado, né? Alaranjado. Aquilo é ótimo para o sistema imunológico, é ótimo para o sistema digestivo. Se deu muito bem esse ano na Horta das Cúrcumas. Acho que a gente deve ter colhido uns 300 quilos de cúrcuma, né? Uau! Na minha casa, eu colhi com certeza mais de 100. Quando chega a época, você começa a doar a cúrcuma. Então, você enfiou na terra um pedacinho daquilo, vai nascer uma folhagem, depois vem uma flor linda, depois seca, você colhe um bolão assim e manda ver. Só uma pergunta. O gengibre também é... tá aqui na lista. Gengibre é parente, é fácil, é o mesmo sistema. É que a cúrcuma ela é muito mais volumosa, né? É o mesmo sistema. Gengibre você coloca um pedacinho, não sei o que lá. Quando você vai colher, tem um gengibrinho aqui. Cúrcuma você vai colher, tem uma bola de basquete. Entendi. E hortelã? Hortelã, primeira coisa, hortelã não gosta muito de vaso, porque a lógica da hortelã... Já tentei, não rolou. Tentei floreira. Não, a lógica da hortelã, ela é horizontal, ela se espalha. Então, a pessoa põe num vasinho assim, ela vem e ela quer ir embora, né? Então, em alguns lugares até se torna uma planta invasora. Enterra um talinho por aí, às vezes ele briga com a grama, nasce no meio da grama, e dá principalmente no verão, mas é muito fácil. Que legal. E cebola? Cebola é o seguinte, você está cozinhando, aí você pica a cebola, mas deixando um talinho no meio, como se fosse um talinho de maçã, tá? Quando eu vou cozinhar, eu corto os 4 lados da cebola e fica aquele talinho. Enterra aquele talinho de pé e ele vai começar a dar cebolinha. E daqui uns meses você vai ter umas cabecinhas de cebola, que são menores do que a cebola original. E quando você plantar de semente vai ser maior, mas enfim, você vai ter cebola e cebolinha. Mas é uma cebola bem legalzinha, né? Eu plantei manjericão, ficou tão gigante. Eu tava podando ontem. E você vai tirar uma fartura, né? Manjericão é maravilhoso. Quanto mais você tira mais nasce, você dá de presente. O manjericão, ele é super importante para as abelhas, tá? Sim. E tem gente que dá a dica aí de cortar as flores para o manjericão ficar mais forte, durar mais. Isso acontece, mas se você for plantar manjericão, planta muitos, para ter alguns para você deixar as flores para as abelhas. Eu faço assim, o meu é um tufo enorme, eu deixo metade com as flores, excelente, metade sem. Aí fica para as abelhas e para mim, esse divide. Parabéns, muito bom, é isso mesmo. Ô, Cláudia, aí você falou que você tem blog, você tem um monte de coisa, você tem semanalmente um informativo que chama
Semana da Terra. Como que as pessoas fazem para assistir? Então, tá fácil. Tá no meu YouTube, Instagram, Facebook e tem uma newsletter. Quem quiser receber, né? Toda sexta-feira, o programa é na quinta à noite, é um resumo das notícias ambientais do Brasil e do mundo. O programa tem uns 15 minutos. 15 minutos para apresentar, 10 horas para fazer, né? Porque eu trabalho muito nele, porque eu pesquiso muita coisa para resumir. Tanto de informação que ela coloca, gente, realmente é muito trabalho. É muito trabalho. Né? Eu passo a semana pesquisando, né? E aí eu reúno, e tem uma versão em 1 minuto também, e ele vai por newsletter com todos os links de todas as notícias e só as manchetes. Então, é só falar comigo. E ela manda também pelo WhatsApp. Então, se você quiser receber pelo WhatsApp, é só mandar um direct, né, para ela e ela manda seu número. Manda toda sexta-feira, né? Exatamente. Você manda. Exatamente. Cláudia, tem alguma coisa que você queira falar que eu não te perguntei? Eu adorei essa conversa. Já que a gente está falando de Semana da Terra, está meio fresco esse assunto. Você sabe que eu recebo alguns ataques, que tem gente que diz que eu sou pessimista. Eu falo assim, não, eu não sou pessimista. É assim, essas são as notícias que aconteceram essa semana. Infelizmente, a gente está com poucas notícias boas. Então, eu quero terminar dizendo que a gente está num momento muito crítico no Brasil. País inteiro queimando, né? E pouca gente falando disso. É muito sério, era para a gente ter parado tudo e falado, gente... O país está queimando, está vivendo a pior seca que a gente já teve, né? Então, o grande quadro, ele é bem assustador, mas a vida quer viver. E a regeneração vem rápido. Quando a gente começa a trabalhar com a vida, esse que você falou, né, do manjericão, da abelha, assim, na varanda do apartamento, as abelhas começam a aparecer, as plantas começam a aparecer. Você botou na terra alguma coisa, é isso que eu falei, né, da compostagem. Você começa a fazer compostagem, tudo começa a brotar. A vida brota, né, em todos os cantos. Então vamos apostar na vida, é isso. Eu acho que isso é legal, Cláudia. Sabe, essa tua experiência, eu acho que tem um tanto de coisas que você se deparou que não são legais. Você está se deparando com o humano, né, com a realidade do humano que a gente falou aqui, mas eu acho que assim, a tua experiência também transformadora e esse contato com a natureza também acho que é uma gota assim, de esperança, né? Acho que algumas pessoas, quando chegam e têm contato com uma horta urbana, com um vasinho de qualquer coisa em casa, eu acho que, de repente, parece que acho que volta aquela conexão que o homem sempre teve que o humano sempre teve com a natureza. Esse afastamento é muito recente. Então, assim, botou a mão na terra, você voltou para a teia da vida e vamos que vamos. Muito bom. Muito obrigada, Eu que Cláudia, agradeço, pelo papo. Flávia, foi um prazer. Bom. Tem pitaia lá na horta, sabe? Opa, amo pitaia. Obrigada, Cláudia. Obrigada a você. Obrigada a você por ter assistido. Se você gostou desse episódio, passe para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Deixe seu like. Se está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal. E se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitaiaCast e deixe estrelinhas. Um beijo. Tchau, tchau.